Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês o planejamento de fontes de energia. Essas fontes de energia é, são justamente a base do desenvolvimento de um país. Nenhum país ele consegue ter uma prosperidade econômica se aliado a essa prosperidade econômica ele não fomentar o potencial de desenvolvimento de fontes de energia. E hoje, diante dessas novas políticas, né, entre elas as políticas ambientais, é de fundamental importância um, uma política voltada para a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo que potencialize a capacidade de geração de energia de um país. Bom, primeiramente o termo, né, a definição de matriz energética. Então, corresponde justamente ao conjunto de todos os tipos de energia produzidas e consumidas por uma nação. Então, se você tem aqui um país que não cresceu economicamente nos últimos 10 anos, teve uma economia pífia de 1% ao ano, 0,5% ao ano, esse país, a demanda por energia vai ser praticamente a mesma. Não vai ser algo tão significativo. Mas se você pegar um país que cresceu a saltos de 10%, como era o Brasil durante os anos 70, né, que foi o período do milagre econômico brasileiro, ou como é a China hoje, né, então é necessário que esses países desenvolvam um programa de potencialização. Porque se o país está crescendo a 10% ao ano, significa dizer que está gerando riquezas. E essas riquezas, quando elas chegam na população, a população passa a consumir mais. Então vou aqui citar aqui um exemplo, né? O sujeito que ele passa a ganhar mais dinheiro, então ele vai querer imediatamente, né, comprar sistema de ar-condicionados, um carro novo, consumir mais eletrodomésticos, ter mais eletrodomésticos em sua casa. E tudo isso, logicamente, vai gerar o quê? Busca por mais fontes de energia. Vai consumir mais energia. Então pense isso numa escala nacional. Logicamente, então, os governantes vão ter que ter um olhar de investimentos para esse setor. E aqui eu trago aqui para vocês, né, petróleo, gás natural, hidrelétrica, carvão mineral, energia nuclear, certo? Existem diferentes fontes. E aí tem aqui, a matriz energética é o conjunto de energia, de fontes de energia disponibilizada, transformada e distribuída e consumida. Por quê? Justamente o país, ele, digamos aí, no caso da energia hidrelétrica, você tem aí a energia dos rios, as quedas d'água, que são potencializadas, né, essas quedas d'água, em turbinas, utilizam a força da água para gerar eletricidade. E gerou essa eletricidade, então existe um processo de distribuição, através de cabos, de linhas, para chegar nas principais fontes consumidoras, certo? E assim abastecer a demanda. Pode ser composta justamente, como eu disse para vocês, como fontes renováveis e não renováveis. O Brasil, inclusive, é modelo no mundo no que diz respeito à utilização de fontes renováveis. Bom, a matriz, a importância, né? É um instrumento imprescindível para o planejamento energético que assegure a disponibilidade de energia com menores custos, né? Ao mesmo tempo que tenha uma política ambiental. Como eu disse para vocês, o Brasil é um modelo. A principal hidrelétrica do Brasil é Itaipu. Ela foi construída na década de 70, iniciada, né? Na década de 70. E aí o que aconteceu? Itaipu, se ela fosse para ser construída hoje, era um projeto praticamente inviável, porque a legislação ambiental brasileira não permitiria. É uma imensidão de área que foi alagada, então ali tem um impacto ambiental enorme para a fauna e a flora daquela região, e isso tem um preço ambiental. Então os estudos hoje nesses aspectos, né,
Eles sondam muito qual os locais que devem ser construídos e mesmo assim o impacto ambiental que isso pode causar. Naquela época não tinha esse olhar tão ambientalista. Qual a melhor fonte de energia? Não existe esse termo. Melhor fonte de energia. O país, com suas características físicas, é que vai então justamente analisar qual fonte de energia potencializa mais sua produção. No caso do Brasil, o Brasil é uma das maiores potências em capacidade de é, geração de energia hidrelétrica. Sabe qual é a região do Brasil que tem mais potencial para geração de energia hidrelétrica? A região norte. Porém, olha aí, como novamente eu vou voltar aqui a você, o ponto. Porém, a região norte é onde está localizada a maior parte das florestas tropicais do Brasil, a floresta amazônica. E aí, criar hidrelétricas aí, onde tem áreas de florestas, onde tem áreas de indígenas que seriam alagados. Então, isso é uma problemática ambiental, né, e social. Né? Então, o planejamento energético é um fator crucial. Contabilizar as disponibilidades de recursos naturais existentes, né? E facilitar essa abundância, né, de recursos para a população do país. Os países industrializados, eles são os países que mais utilizam fontes de energia poluidoras, entre elas o carvão mineral. Inclusive, países como Alemanha, países como França, utilizam carvão mineral fortemente. Até porque eles são países que estão localizados no hemisfério norte e têm invernos muito rígidos. Né? Então dependem do aquecimento das casas, dependem das usinas, né, de carvão. Então é a principal fonte poluidora. O desenvolvimento de tecnologia, sim, cada vez mais, então, com essa situação do meio ambiente fragilizado, é necessário também investimentos em fontes não poluentes, né? E também na diminuição dos impactos das fontes que são poluentes. Então, de tecnologias voltadas para um ar, né? Principalmente no aspecto da atmosfera, né? Mais limpo. Distribuição. Está aí então a matriz energética brasileira em proporcionalidade. Você tem aqui 41% das fontes de energia do Brasil são renováveis, 59% não são renováveis. Essas fontes de energia é justamente as não renováveis, está aqui, petróleo, carvão mineral, gás natural e minerais radioativos, né? No caso aí o urânio, que é utilizado nas nossas usinas nucleares. E o que acontece? O petróleo é um produto que tem uma gama de subprodutos enorme. Né? Então você tem aqui desde do óleo, a gasolina, tudo isso utilizado, né, na produção de energia. O gás natural, que embora sendo uma fonte fóssil, é bem menos poluente do que o carvão, do que o petróleo. Né? E aí nós vamos para justamente a potencialidade do Brasil, que é em hidrelétricas, em energia de biomassa, no caso da cana-de-açúcar, energia solar e eólica. Que o Brasil, salvo engano, atualmente, cerca de 11% da energia do Brasil já ou de origem eólica ou de origem solar. Inclusive, o Brasil tem um programa, né, de incentivo à utilização de energia solar. Veja só, ao longo aí das décadas, né, década de 80, 2007, veja só, as fontes de energia elas foram se modificando no que diz respeito à sua participação nas fontes nacionais. Né? O petróleo ele diminuiu a sua capacidade de dependência
o Brasil 34%. Né? Carvão mineral aumentamos, o consumo de carvão mineral, gás natural aumentamos, outras fontes, que são as fontes renováveis. Ao mesmo tempo, como por exemplo, energia nuclear, também o Brasil aumentou sua participação. Agora veja os países, né? Comparação do Brasil com outros países. Fontes renováveis. Brasil aí, olha, 41%. Certo? Essa margem aqui já aumentou um pouco, certo? De fontes renováveis. E enquanto que o mundo ainda está em 13%. Os países da OCDE chegaram a 10% recentemente. Então, é necessário, então, dar a César o que é de César. O Brasil tem um potencial e também utiliza uma matriz energética limpa. E aqui eu trago para vocês essa distribuição no que diz respeito a setores. Então, a produção brasileira, a indústria, consome 33% da nossa energia produzida. Os transportes, 32%. As residências, 9%. Né? E aí a agropecuária, 4,1%. Né? Então, o que acontece? É necessário os países eles terem um planejamento. Porque em 2001 o Brasil vinha ali de um ciclo, né, dos anos 90, plano real, em que o brasileiro aumentou sua capacidade de consumo. E ao mesmo tempo não foi acompanhado ali com investimentos no setor energético. Qual foi a consequência? Em 2001 teve então o famoso apagão. E ali mostrou regiões inteiras do Brasil ocorriam blackouts. Faltava energia ali no setor de imagina ali uma cidade como de São Paulo, Rio de Janeiro, todos os semáforos sem funcionar, o setor financeiro, certo? Então, quer dizer, era um caos. Por isso, a partir desse momento, né, 2001, o Brasil vem tentando justamente um investimento cada vez maior nesse setor para dinamizar e potencializar uma geração de energia para o nosso país. Logicamente que, como eu disse anteriormente, se não tiver um crescimento econômico, a demanda ela não é expressiva. E isso não vai sobrecarregar tanto. Aumentou o PIB, a classe média está crescendo, então vai ter um consumo de energia, porque as pessoas vão passar então a consumir, a comprar mais carros, a comprar ar-condicionados, a comprar mais eletrodomésticos e a consequência disso é o maior consumo de energia. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.